Boa tarde a todos. Vamos continuar aqui nosso conteúdo. Na aula passada nós começamos a falar sobre teoria geral da prova, né? Teoria geral da prova no processo civil. Falamos um pouco ali dos conceitos iniciais. Falamos sobre prova ilícita. Finalizamos a aula falando sobre prova ilícita. E aí hoje temos algumas pequenas pendências antes da gente começar a falar sobre as provas em espécie, os meios de prova em espécie, né? Depoimento pessoal, testemunha, perícia, inspeção judicial, ata notarial, são os meios de prova que estão previstos no CPC. E nós vamos analisar a peculiaridade de cada um desses meios de prova, aprender quando que eles vão acontecer no processo, né? Qual é o prazo, o tempo processual, a forma correta de se pedir, a forma correta de acompanhar esses meios de prova. Então, cada meio de prova desse vai ter um momento correto no processo, tá? Então, para a próxima aula, a gente já deve começar a falar sobre as provas em espécie. Mas hoje, o que eu preparei aqui para você para a gente começar hoje? Começar a discussão hoje. Vamos começar a discussão hoje sobre os poderes instrutórios do juiz. Tá? Porque é uma discussão que está muito em voga pela doutrina e pela jurisprudência brasileira, né, que é a possibilidade do juiz produzir provas de ofício. Tá? Então, o que seria produzir provas de ofício? O juiz, que como nós vimos na aula passada, né, é o destinatário da prova, as partes produzem prova para convencer o juiz, para que se chegar ao que a doutrina chama de quase-verdade. No processo civil, a gente não trabalha com o Instituto da Verdade Real. Então, se chama aí quase-verdade. Então, o juiz ele é o destinatário. Você produz a prova para tentar convencer o juiz. Quem tiver mais êxito nessa produção de prova, né, no conjunto, no arcabouço criado ali dentro do processo, quem for mais competente para fazer isso, vai naturalmente convencer o juiz daquilo que está alegando. Né? Desde a argumentação jurídica, né, nas teses feitas pelo advogado, seja na produção da prova. Então, a prova ela é um elemento importantíssimo na formação da convicção do magistrado. Então, ele é o destinatário da prova. Você produz a prova para que ele, ao final, coloque na balança e veja quem é que tem mais fundamentos aí para poder ter o direito concedido. Só que tem um problema, pessoal. Tem um problema. É um problema que está previsto aí no artigo 370. Que vai dizer o seguinte, 370. Caberá ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, 370 do CPC, ele motivo de muita crítica, justamente pelo fato de que o juiz, como destinatário final da prova, em tese, seria coerente ele pedir a produção dessa prova de ofício, sem ser provocado. Mas está no código. Então, como que vocês vão lidar com essa situação? A regra é que o juiz realmente pode produzir essa prova de ofício. Mas qual é o problema dele poder produzir a prova de ofício? Ora, se ele é o destinatário, meus caros, e as partes forem incompetentes na produção da prova, aquele que tiver sido minimamente competente tem que sair vitorioso. Né? Então, o juiz não pode advogar para nenhuma das partes. Né? Mas nós temos esse permissivo legal. Para efeito de prova objetiva, prova de marcar, né? Você sempre vai levar em consideração o artigo 370 do CPC, no sentido de que o juiz pode produzir prova de ofício. Mas uma prova discursiva, subjetiva, a depender do grau
da prova que você está fazendo, é questionável e existem vários argumentos questionando a possibilidade do juiz produzir prova de ofício. Então, assim como nós fizemos em relação à prova ilícita, que nós aprofundamos, de certa forma, uma possibilidade de aceitação da prova ilícita no processo civil, eu trouxe para vocês os argumentos que poderiam ser utilizados nessa aceitação, tá? Então, nós aprofundamos um pouco a questão dessa prova ilícita, desde que preenchido aqueles 4 requisitos defendidos pelo professor Marinoni, né, e pelo professor Daniel Assunção, que são exceção à regra, mas que fazem parte aí de uma corrente doutrinária muito forte e que é interessante que os senhores tenham conhecimento sobre essa discussão doutrinária. Vale a pena nós aprofundarmos esse assunto. Então, sobre a questão da prova de ofício, vem a pergunta. Existem resistências acerca desse tipo de conduta do juiz advogado, do juiz que quer produzir a prova, às vezes para beneficiar, e óbvio, né? É óbvio que ele vai produzir a prova para beneficiar uma das partes. Aí você pode se perguntar o seguinte: professor, mas o juiz, às vezes, ele tem dúvida em relação à existência do direito. Se ele tem dúvida, que julgue a partir daquela dúvida. Eu não sei se ele tem ou não direito. Na dúvida, minha dúvida é uma dúvida muito grande, não vou dar o direito. A minha dúvida é uma dúvida pequena, vou dar o direito. É assim que funciona no processo civil, tá? Lembrando que no processo penal é diferente, né? 1% de dúvida é suficiente para a absolvição do réu. No processo civil, não. Então, o juiz é destinatário da prova. Ele não pode estar produzindo provas. É por isso que existe uma grande corrente doutrinária, eu poderia dizer que a maioria da doutrina brasileira é contra a produção de provas de ofício pelo juiz, tá? Então, se você pegar os maiores doutrinadores do Brasil, eles são contra. E como esses doutrinadores são os caras que escrevem as provas que vocês vão fazer, e eu tenho quase certeza que vocês querem passar nessas provas, né? É importante saberem o posicionamento. Então, vou dar aqui para vocês alguns argumentos contra essa possibilidade de produção de prova ex officio pelo juiz, ok? Vamos lá. Primeiro argumento. Se o direito material que está sendo discutido no processo é disponível, as partes também podem dispor do direito à prova. O que isso significa, meus caros? Vejam só, estou tratando de direito disponível. O que é o direito disponível? É aquele que eu posso dispor, que eu posso renunciar. Se eu, parte no processo, não utilizo aquele meio de prova para comprovar o meu direito, eu não faço o pedido. Por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu estou no meio de um processo, preciso de perícia para provar o meu direito. Preciso de perícia. Eu só vou conseguir provar o meu direito se eu fizer o requerimento de perícia. Então, abre-se ali a fase de saneamento, o juiz vai perguntar quais são as provas que eu quero produzir, e eu fico calado. Eu sei, né? Ou às vezes até o advogado não tem a habilidade necessária, né? Porque está cheio de advogado burro. Né? Então, o advogado não tem a habilidade, ele diz que não tem provas a produzir, quando, na verdade, deveria ter pedido uma perícia. Eis o problema processual gravíssimo, tá? Veja, se esse direito à prova, no caso a perícia, é um direito disponível, eu posso não pedir a perícia. Não faz sentido o juiz, diante da inércia de uma das partes, fazer a solicitação da perícia. Não faz sentido. Mas ele pode fazer isso invocando o 370 do CPC. Alguns juízes fazem, tá, pessoal? Outros deixa a parte se rachar. Então depende muito do juiz, mas ele tem uns que fazem, o que, a meu ver, é um absurdo. Né? Um absurdo. Então esse é o primeiro argumento.
se o direito é disponível e as partes podem dispor, né? Se as partes podem dispor, o juiz não pode obrigar, não pode vir ele mesmo fazer o pedido da produção da prova. Segundo argumento. Com a produção da prova de ofício pelo juiz, ele vai violar a isonomia, pois vai estar substituindo uma das partes no ônus da prova, prejudicando a outra. Então, você fere a isonomia. Lembrem-se lá, em teoria geral do processo, que eu falei que existe isonomia no processo. As partes têm que ser tratadas de forma igual pelo Estado juiz. Né? Então, quando o juiz ele começa a pedir produção de prova, óbvio que ele está violando a isonomia. Então, é um segundo argumento fortíssimo, né? Fortíssimo, em relação à questão da produção de prova de ofício pelo juiz. Terceiro argumento trazido pela doutrina, criticando essa possibilidade. A imparcialidade do juiz estaria perdida. Né? A imparcialidade do juiz estaria perdida. O juiz, a realizar uma prova de ofício, favoreceria a parte que não se desincumbiu do seu ônus. Então, você tem uma imparcialidade prejudicada. Não sei se vocês acompanharam, devem ter pelo menos visto notícias sobre isso, né? Mas na época o juiz Sérgio Moro, ele não fez provas de ofício, ele não determinou a produção de provas de ofício. Justamente pelo fato de que ele sabia que se ele começasse a determinar a produção da prova de ofício, ele iria receber críticas, sobretudo dos doutrinadores, no sentido de que ele estaria advogando a favor do Ministério Público Federal. Então, o Moro, o que o Moro fazia? Ao invés de determinar a produção da prova de ofício, e olha que é processo penal, hein? No processo penal, em busca da verdade real, você pode, inclusive, é até mais justificado, meus caros, que o juiz criminal ele exija a produção da prova para ele ter a certeza, para não restar dúvidas. Mas o que o Moro fazia? O Moro ia e conversava com o procurador pelo Telegram, né? Pelo Telegram, e dizia o que o procurador tinha que fazer para ele poder conceder lá os requerimentos, as petições. Né? Então, ele orientava o procurador da República, dizia o que o procurador tinha que pedir na petição, e que se o procurador fizesse daquela forma, ele iria deferir o pedido, né? Então, imparcialidade totalmente destruída a partir desse ponto. No momento que divulga essas conversas, não tem nem o que se discutir em relação à imparcialidade, né, do juiz, e aí causa de suspeição. Né? Eu não conheço o processo, mas não li o processo, então não posso dar uma opinião 100% convicta, né? Como tem muitos aí, né? Muitos que gostam de ficar dando opinião sobre processo que não conhece. É uma coisa que você já tem que aprender desde a faculdade. Tem muito aluno, primeiro ano, dando opinião jurídica sobre processo que sequer leu. Então, é uma regra para todo operador de direito, tá? Você não lê o processo, não sabe os melindres ali dos autos, evite dar a sua opinião, né? Porque a sua opinião não vai estar 100% respaldada. Do que vazou, que a gente pode falar é o seguinte, de uma forma superficial, me parece que existe ali um caso de suspeição, né? E também, de uma forma superficial, me parece que não tem caso de impedimento. Tá? Me parece um caso de suspeição, mas não me parece um caso de impedimento. Como o Supremo determinou que houve impedimento, além de dar suspeição, que era meio óbvia, só pelo fato de vazar aquelas conversas já caracteriza a suspeição, mas o impedimento eu confesso que fiquei um pouco em dúvida, né? Até porque o próprio Supremo já tinha
tido oportunidades, várias oportunidades de se manifestar sobre o impedimento. E deixou para se manifestar anos e anos depois, né? O que causa dúvida até sobre a juridicidade dessa decisão, né? Se não tem um cunho político. Mas, enfim, então fica aí essa mensagem para vocês. Não evitem utilizar, dar opiniões jurídicas de processos que vocês não tiveram acesso, não leram sobre, ok? Bom, fechamos então essa parte da produção da prova pelo juiz, fizemos aí o aprofundamento necessário. Vamos para a segunda parte aqui da nossa aula. Vamos falar agora do que está previsto no artigo 372, que trata da prova emprestada. Vamos falar sobre prova emprestada. O que é uma prova emprestada? O próprio nome, pessoal, já antecipa o conceito de prova emprestada. É uma prova que não foi produzida naquele processo, né? Que você vai pegar emprestado de outro processo. Vai pegar uma prova que foi produzida em outro processo e vai usar ela no teu processo. Prova emprestada. Prova emprestada, tá? Então tá no artigo 372. Então, prova emprestada pode ser uma prova oral, tá? Uma prova oral. Então, imagine o seguinte: eu tenho uma testemunha num processo, e aí essa testemunha ela é crucial para um outro processo. Então, ao invés de eu chamar aquela pessoa para depor nesse processo diferente, eu posso pedir para que seja considerado o que ela falou no primeiro processo. Então, seria uma prova oral de outro processo que poderia ser utilizado naquele processo principal. Ou pode ser uma prova pericial. Uma perícia realizada em outro processo que vai ser utilizado naquele processo que você está querendo. Essa prova oral e pericial, pessoal, lembrem-se, ela é sempre documentada. Né? E aí, por quê? Por que que nós chamamos essa prova emprestada de uma prova documentada? Você pode até ficar em dúvida e falar o seguinte: mas a prova oral, a testemunho, o depoimento pessoal das partes, são provas orais, não documentais. Só que a partir do momento que você é testemunha no processo, né, e existe a gravação do seu testemunho em juízo, compromissado de dizer a verdade, né? Não como nos Estados Unidos, você tem que colocar a mão na Bíblia, né, e jurar em nome de Deus, falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus. Né? O juramento que os americanos fazem. Aqui não, aqui você está compromissado sob pena de falso testemunho, e diferente dos Estados Unidos, o crime de falso testemunho aqui é banalizado. Né? Ninguém se importa nem um pouco em mentir em juízo. Nos Estados Unidos, o crime de perjúrio ele é um dos crimes mais graves que tem. Né? Então, as pessoas costumam não cometer esse crime de perjúrio. Tá? Perjúrio é levado muito a sério lá nos Estados Unidos. Mas aqui não. Mas essa prova oral produzida em determinado processo A, por exemplo, imagine processo A e processo B. Essa prova oral ela é produzida no processo A, testemunha, depoimento pessoal. A partir do momento que ela está ali no termo de audiência, está gravada, ela é considerada uma prova documentada, tá? Uma prova documentada. Então, seria uma prova oral documentada. Assim como a perícia, né? A perícia, ela também é feita por meio de um documento, ok? Por meio de um documento. Certo? E aí, o que é que vai para o outro processo? Então, processo A, processo B. O processo B precisa de provas produzidas no processo A. Né? Então, a prova documentada, ou seja, o termo de audiência ou o laudo pericial, são os documentos que vão para o processo B.
do processo A para o processo B. Ok? Vejam só, pessoal. Vejam só. Cuidado aqui, que isso aqui é pegadinha de concurso. Prova documental não é emprestada. Aí você vai dizer, professor, não entendi nada. O senhor acabou de falar que a prova documentada ela vai ser emprestada. Eu estou falando que a prova documental não é emprestada. É uma jogada de termos, tá? Quando eu falo prova documentada, eu estou querendo dizer, no direito, tá? Significa dizer que aquela prova ela está dentro dos autos, ela está dentro do processo. Então é chamada prova documentada. Porque o que não está nos autos não está no mundo. Lembre-se desse jargão jurídico. O que não está nos autos não está no mundo. Então, aquela prova produzida no processo A, ela é chamada prova documentada. Tá? Então, você tem ali o termo de audiência, o laudo pericial, e aí você vai poder utilizar esse laudo pericial que está no processo A para o processo B, sem problema algum. Tá? Sem problema algum. Embora, aí agora um detalhe interessante, tá? Embora o CPC diga que a origem da prova emprestada seja um processo, então, acabei de dar um exemplo, processo A, processo B. O processo B precisa das provas produzidas no processo A. Né? Então, o CPC ele fala, prova emprestada ela é buscada em um outro processo. O STJ, meus caros, o STJ já admitiu produção de prova de inquérito policial utilizada em ação civil pública. Tá? Uma prova de inquérito policial, procedimento é um procedimento de investigação preliminar, né? Não é processo, é algo que vem antes do processo, que fundamenta o processo, por exemplo, processo penal. E quando eu falo de ação civil pública, de improbidade, aqui no caso nosso concreto, ela é uma ação civil, mas o STJ admite a prova emprestada, mesmo que o procedimento não seja um procedimento judicial. Tá? Mesmo que o procedimento não seja um procedimento judicial, o STJ admite. E eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu na semana passada aqui no escritório. Um exemplo muito, muito interessante. O camarada ele queria entrar com uma ação contra outra pessoa, né, sob o argumento de que sofreu um ato ilícito, dano moral, feriu a sua honra subjetiva e tal, e tal, e tal. Né? Para isso, eu perguntei para ele, olha, você tem provas do que foi, né, de que esse fato, de que essa situação realmente aconteceu? E ele falou para mim, olha, eu tenho o TCO, e no TCO tem os depoimentos do próprio autor do ato ilícito. Então, o depoimento dele na delegacia, das testemunhas na delegacia, né, no sentido de que já fica comprovado que ele realmente falou isso comigo, disse que eu era endemoniado, enviado do capeta, pederasta, enfim, chamou o cara de tudo que foi nome. E aí eu peguei os autos do TCO, né, termo circunstanciado de ocorrência, que é um quase inquérito, né? Os crimes de menor potencial ofensivo, utiliza-se o TCO, termo circunstanciado de ocorrência. E a partir da prova documentada no TCO, essa prova foi utilizada emprestada para o processo civil da ação indenizatória. Tá? Então, seria um exemplo aí, como o STJ já permite, não precisa ser um outro processo, você pegar a prova emprestada de outro processo. Tá? Você pode muito bem utilizar essa prova emprestada de um TCO, de um inquérito, enfim. Assim como o contrário também é verdadeiro, tá, meus caros? Né? Por exemplo, num PAD, processo administrativo disciplinar, de cunho cível, tá? De cunho cível,
cuja pena pode até gerar demissão, a exoneração do servidor público, é possível, e aí veja, o PAD é um procedimento administrativo, ele não é um procedimento judicial. Mas o PAD ele pode utilizar a prova emprestada do processo judicial. Né? Então, eu que advogo para servidor público, muitas vezes faço o pedido para o delegado, do delegado presidente do PAD, para que ele utilize a prova emprestada do processo judicial. Né? Então, além de você poder, no processo judicial, utilizar a prova emprestada de inquéritos e TCOs, o contrário também é verdade. Você, num procedimento administrativo, pode utilizar a prova emprestada de processos judiciais para poder o quê? Para poder fundamentar a tua tese, tá? Fundamentar a tua tese. Então, aqui embaixo eu coloco, ó, o inquérito policial, IPL, né? É procedimento investigativo, não é processo, né? Mas ainda se admite essa prova emprestada, ok? Obviamente, né? Obviamente, terceira observação, o empréstimo dessa prova deve respeitar o contraditório. Então, quando você utiliza a prova emprestada, qual é a primeira coisa que o juiz tem que fazer? Abrir o contraditório. Pedir para que outra parte se manifeste. Né? O nosso processo ele é todo respaldado pelo contraditório. Todo lido e interpretado a partir desta norma fundamental tão importante. Então, o contraditório tem que ser respeitado aqui também. E aí vamos para um exemplo aqui, ó. Suponhamos que em um processo A, Maria versus João, foi produzida uma perícia. E em um processo B, Maria versus Paulo, caso a perícia documentada foi emprestada para esse processo, Paulo, que não participou da produção da mesma, vai ter que se manifestar. Vai se manifestar sobre aquela perícia. Né? Então é Maria contra João num processo, Maria contra Paulo em outro processo. E a mesma perícia é produzida. Né? João se manifestou sobre essa perícia no processo A. Processo B, Paulo vai ter que se manifestar. Tá? Então, isso é garantir o contraditório. Isso é garantir o contraditório. Como que, para encerrar aqui essa parte de produção de prova emprestada, como que é feito, como é que é o procedimento? Existe algum procedimento próprio para você requerer a prova emprestada? Não existe, tá, pessoal? Não existe procedimento próprio para requerer prova emprestada. Você pode simplesmente utilizar ela de outro processo e informar ao juízo. Informa ao juízo, diz qual é o processo, né? Junta o comprovante do processo. Ou você pode pedir para o próprio juiz fazer essa solicitação. Então, não tem uma forma determinada. Você vai utilizar, você vai usar essa prova emprestada da forma que melhor lhe convier e da forma que mais facilitar, levando-se em consideração o princípio da cooperação processual entre partes e juiz. Ok? Beleza? Fechamos, então, a prova emprestada. Bem simples, né? Bem simples. Dúvidas? Dúvidas? Alguma dúvida? Manifeste-se aí, senão a gente avança. Vamos lá, então. Parte final do slide. Parte final do slide, a gente já começa provas em espécie, tá? A parte final do slide fala de um procedimento chamado de produção antecipada de prova. Produção antecipada de prova. Vou falar um pouco sobre esse procedimento, e vou colocar também, então vou falar sobre o procedimento agora, e vou disponibilizar para vocês também no Classroom uma live que eu fiz, um link, né, de uma live que eu fiz com o professor Alexandre Câmara.
Alexandre Câmara, sobre esse tema, sobre produção antecipada de prova. Então, eu fiz, na época, né, eu fiz um checklist de várias perguntas sobre esse tema para fazer ao professor Alexandre Câmara. Né? Nós fizemos uma live muito boa, né, e está no YouTube. Eu vou disponibilizar hoje ainda para vocês no Classroom. Serve também como complemento para as dúvidas, porque é um procedimento próprio, procedimento especial, né, de produção antecipada de prova. Eu vou passar um pouco a essência para vocês e algumas regras sobre essa produção antecipada de prova. Tá? Vamos lá. Imagine o seguinte. Eu vou estabelecer algumas premissas para vocês entenderem por que é importante essa produção antecipada de prova. Para que ela serve? Para que ela serve? Vamos lá. Muitas vezes, pessoal, vocês vão passar por isso. Vocês vão passar por isso, tá? Vão passar por isso. Muitas vezes, quando vocês estiverem já lá trabalhando com o direito, advogando, né? Advogando principalmente, vai acontecer muito com vocês. A pessoa vai te procurar, ela vai te contar uma história, mas essa história, o risco de ajuizar uma ação, às vezes, é um risco muito grande. O que seria um risco grande? Quando você, na sua análise interna, na sua análise interior, você não vai falar isso, né? Mas quando a gente tem já uma certa prática, você pega um processo em mãos, no seu interior, no seu âmago, você sabe qual é mais ou menos a porcentagem de êxito desse processo. Né? Então você vai olhar e dizer, pô, isso aqui, se eu te contar com a sorte, cair no juiz certo, talvez eu tenha 30% de chance. Porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se a perícia vai ser favorável a mim. Então, o que foi que eu falei para vocês? Olha, até chegar ao saneamento, o processo, se ele tramitar de forma célere, numa duração razoável, na vara civil, vai aí 8 meses. De 8 meses a 1 ano. Às vezes menos, às vezes mais. Mas a média é essa. Entre 8 meses e 12 meses. Até chegar ao saneamento. Até chegar ao saneamento. Então, petição inicial, pronunciamento do juiz, audiência de conciliação, prazo para contestação, réplica à contestação, providências preliminares, fase de saneamento. Fase de saneamento. Né? E aí, na fase de saneamento, você vai fazer o pedido da perícia. Imagine que seja um processo que precisa de perícia. Precisa de perícia. E você não sabe qual é o resultado. Qual vai ser o resultado da perícia. Tem uma coisa, pessoal, que vocês têm que já internalizar, principalmente para atuação jurídica, para atuação como operador do direito, nunca faça uma pergunta que você não sabe a resposta. Né? Então, acostumem-se com isso. Nunca façam uma pergunta se você não sabe o que vai ser respondido. Porque isso pode prejudicar o teu cliente. Então, às vezes, o risco a ser assumido por uma perícia que você não tem certeza se vai ser exitosa, se vai ter êxito, é muito grande. E aí, vem a pergunta, será que eu posso antecipar essa perícia antes mesmo da existência de um processo? Resposta, sim. Sim. Através da produção antecipada de prova. A produção antecipada de prova ela é um processo autônomo, tá? É um processo que existe antes, por isso o nome, né? Por isso o nome. Às vezes a pessoa que fica querendo criar chifre em cabeça de urubu, né? Não vai, não rola. Produção antecipada, é antes. Mas pode ter pode ser uma pegadinha.
Não, não é pegadinha. O que é, tá, pessoal? Na maioria das vezes, o direito, o que é, é. O que é. E aqui a produção é antecipada, antes da existência de um processo. Para que você vai criar um processo autônomo para produzir prova? Para você ter um juízo de certeza no processo. Esse juízo de certeza é a partir desse procedimento de produção antecipada. Então você vai, e é bem simples, tá? Você faz a petição inicial, diz assim, ó, seu juiz, eu quero produzir essa prova aqui. Eu quero produzir essa perícia aqui. Eu quero fazer essa perícia. A partir dessa perícia, aí o juiz determina a produção da perícia. Não tem contestação no processo, tá, pessoal? Não existe sentença. Você apenas quer a realização da perícia. O réu do processo não vai poder contestar. Não tem contestação. O máximo que ele vai poder fazer é arguir alguma preliminar do artigo 337 do CPC. Ilegitimidade, ausência dos pressupostos processuais. É o máximo que ele vai poder fazer. Ele pode alegar uma inépcia da petição, que ela segue o 319, né? Então, se não tiver valor da causa, por exemplo, é inépto. Inépto. Ah, professor, tem valor da causa na produção antecipada? Você tem que colocar um valor da causa lá. E aí é uma discussão mais cabulosa. Eu tive essa discussão com o professor Alexandre Câmara. Eu entendo que não existe valor da causa. Ah, eu quero fazer a produção antecipada de um contrato. Eu quero analisar esse contrato, fazer uma perícia no contrato, uma perícia contábil no contrato. O valor da causa na produção antecipada vai ser o valor do contrato. Se o contrato for R$1 milhão, vai ser R$1 milhão de produção. Alguns juízes aqui no Acre brigam que sim. Aí eu vou ter que recolher custos em 2 processos. Bis in idem, né? É uma discussão na live, vocês vão ter esse aprofundamento. Tá? Mas é uma petição muito simples, muito simples. Aqui no escritório a gente sempre faz 2 páginas, pessoal. 2 páginas. É assim, ó. Quero uma perícia. Eu quero a perícia. A partir da perícia, o que acontece? O que acontece a partir da perícia? Primeiro, eu vou saber se eu tenho chance, né? Vou saber se eu tenho chance. Se a perícia for favorável a mim, porque o réu não vai poder se opor, o juiz vai obrigar o réu a colaborar com aquela produção da prova. Ah, professor, eu posso fazer uma produção antecipada para ouvir testemunhas? Pode. Porque testemunha é um meio de prova. Qualquer meio de prova, meus caros. Qualquer meio de prova pode ser produzido de forma antecipada. Porque se eu ouço as testemunhas antes, eu já sei o que me aguarda no processo principal. E aí eu já vou dispensar essa testemunha quando eu chegar no processo principal. Daqui a pouco eu vou dizer qual é o grande lance da produção antecipada de prova. Por enquanto eu estou fazendo algumas premissas, falando um pouco como funciona. Vou dar um exemplo para vocês, muito legal, muito legal. Foi na primeira vez que eu trabalhei com esse processo, com esse procedimento, em 2016. Tinha uma situação de uma cliente que me procurou e disse, olha, foi feito um empréstimo na minha conta. Eu tenho 2 financiamentos na minha conta aqui. Um de 50 mil e o outro de 80 mil. Um de 50 mil e o outro de 80 mil. Só que eu não fiz esses empréstimos. Não fiz. Consegui o contrato. Tá aqui o contrato, tá assinado, mas não, essa assinatura não é minha. Não é minha. O que eu pensei? Bom, vou entrar com ação, né, de indenização acumulada com inexistência contratual, né, e danos morais e tudo mais. Mas aí, pessoal, veja bem. Quando ela falou, olha, essa assinatura não é minha. Onde é que o processo mais demora? Na fase de saneamento, na fase da produção da prova. Mas esse procedimento de produção antecipada, ele é um procedimento celery. Ele é rápido. Então, o que eu fiz? Peguei aquele contrato, os 2 contratos, fiz uma petição pedindo para o juiz fazer uma perícia, mandar fazer uma perícia grafotécnica, para que ficasse comprovado que aquelas 2 assinaturas não eram da minha cliente.
Não era da minha cliente. E assim foi feito. O juiz determinou que fosse feita a perícia grafotécnica, né, que é feita no IML. A pessoa vai até o sede ali do IML, da Direção Geral da Polícia Civil, e lá o perito vai mandar tu escrever um monte de abobrinha, um monte de merda. Eu nunca fiz essa perícia, tá? Mas já me contaram, né? Que é um monte de besteira. Tu escreve que não só fica escrevendo lá um monte de coisa e tal, vai fazendo o teu nome várias vezes, e depois eles vão comparar os traços, né? Os traços. Enfim, foi determinada a perícia, foi feita a perícia e ficou comprovado que a assinatura não era dela. Não era dela. Qual é o objetivo da produção antecipada? Facilitar o acordo. Facilitar o acordo é o principal objetivo da produção antecipada. Por quê? Você faz a produção antecipada, ganha a prova. Se tu tem razão, tu já pode chamar a outra parte para fazer um acordo. Isso vai facilitar, porque a outra parte vai saber, olha, se esse cara entrar com um novo processo, um processo de conhecimento, procedimento comum, é isso que a gente está estudando. Se esse camarada fizer isso, eu vou perder. E a minha derrota no processo, ela pode custar caro, porque vai ter custas, eu vou ser condenado em custas. Vai ter honorários de sucumbência, eu vou ser condenado em honorários de sucumbência. Né? Então, é muito mais fácil fazer um acordo. Né? Muito mais fácil fazer um acordo aqui com esse camarada. Esse é o primeiro objetivo. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é evitar processos temerários. O segundo objetivo é evitar processos temerários. Temerários. Processos que não têm fundamento nenhum de ser. Esse é o segundo objetivo da produção antecipada. Porque o cara vê que ele não tem direito num procedimento simplificado, que é a produção antecipada, que você não tem discussão, você não tem disputa, você não tem lide, não tem sentença, não tem contestação, não tem porra nenhuma. Então ali tu já sabe, não, me fudi, isso aqui não dá, né? Isso aqui não dá. Então é um procedimento que tem sido, no começo ali, 2016, 2017, 2018, foi muito pouco trabalhado pelos advogados. Né? Mas hoje em dia, isso tem mudado. Então, por exemplo, aqui no escritório, a gente tem manuseado esse procedimento diversas vezes. Nas vezes que nós não temos a certeza absoluta que existe uma chance grande de êxito, ou nós não sabemos o resultado, porque às vezes o cliente vem de uma situação, vocês vão passar por isso, o cliente vem de uma situação que não é da forma como ele falou. Então, esse procedimento simplificado que vem antes do processo, ele vai servir aí para que você possa utilizar de fundamento no processo principal. E qual é a grande sacada? Qual é a grande sacada da produção antecipada da prova? Ela permite, por exemplo, que você possa brigar no processo principal pelo julgamento antecipado do mérito. Então, se você tem uma prova produzida, você pode brigar pelo julgamento antecipado do mérito. Ou seja, já foi produzida a prova, seu juiz. O direito está ao meu lado. Então, o juiz pode julgar de forma antecipada o mérito. Né? Então, são várias os benefícios desse procedimento de produção antecipada de prova. Como eu falei para vocês, né? A parte aprofundada do procedimento, eu vou disponibilizar, junto com essa aula, obviamente, eu vou disponibilizar para vocês o link da live que eu fiz com o professor Alexandre Câmara, um dos maiores processualistas do país, um dos maiores. E sobre esse tema também já foi muito citado pelos tribunais superiores
especificamente sobre produção antecipada de provas. Certo? Podemos encerrar essa parte da aula, então? Alguma dúvida? Professor? Diga. Não tem nenhum requisito, não, para ter a produção antecipada de prova? Nenhum requisito, Simão. Nenhum. Nenhum. Não. Tem os requisitos do 319, né? Os requisitos da petição. Tem que fazer uma petição, tem que ter legitimidade, tem que ter interesse de agir, né? Beleza. Agora, o motivo que você vai... Eu posso fazer produção antecipada de prova só para dizer que eu tenho... que aquela prova ali está a meu favor, pô. Não preciso... Eu não sou obrigado a ajuizar uma ação depois. Eu posso simplesmente pedir a produção antecipada, pagar lá uma taxa mínima, né, de custas, e aí, às vezes, se eu não tiver justiça gratuita, eu arco com os honorários do perito, se for uma perícia, e pronto, produzir a prova. Produzir a prova. Acabou. Acabou. Aí, o que eu vou fazer com essa prova? Aí, eu vou decidir. Eu vou decidir. Mas não existe um requisito de mérito. Ah, só vai ser possível a produção antecipada de prova nesses casos. Não. Não. Que você tem comprovação os pressupostos processuais que existem para todos os procedimentos existentes no código, né? No código, fora do código, enfim. Todo procedimento judicial tem que observar determinados requisitos, dentre eles os pressupostos processuais, né? Os pressupostos processuais. Então, não existe assim um requisito específico para esse procedimento. Ele é um procedimento bem bacana. O problema é que, como é uma coisa nova, às vezes as pessoas elas têm ainda um certo bloqueio para coisa nova. Mas, né, principalmente, para vocês terem uma ideia, nós temos, né, aqui a Justiça Estadual acreana e nós temos a Justiça Federal. Quando começamos a fazer isso, a Justiça Estadual, que é uma justiça mais, digamos assim, é uma justiça mais... Ela não está muito ligada nas modernidades, sabe? Ela é uma justiça mais assim, retraída, é um negócio assim, conservador. A justiça estadual nossa é conservadora, totalmente conservadora. Então, para você conseguir, no começo, tá? No começo. Depois eles tiveram que vir o tribunal e falar, o desembargador falar, ei, pessoal, existe isso aqui, pô. Isso aí tá lá no código, pelo amor de Deus. Os caras estavam negando. E aí o Samuel falou, não tem algum requisito? Eles estavam querendo que a gente justificasse o motivo da produção. Não existe isso. Por outro lado, na Justiça Federal, são juízes mais modernos, mais contemporâneos, mais ligados, né, mais antenados com a jurisprudência dos tribunais superiores. Coloquei, ajuizei uma produção antecipada, foi deferida na hora, sem discussão. Então, aqui, os juízes da Justiça Estadual demoraram muito também. Né? Demoraram muito. E é como a gente sempre fala, né? Eu ouvi muito isso, tá, pessoal? Eu já ouvi muito isso. Desde 2016 eu ouço isso dos meus amigos processualistas. É preciso mudar todos esses juízes para as coisas, para a essência do CPC de 2015 começar a valer. Essa ideia de cooperação, de boa-fé do juiz, que antes não tinha isso, tá? Cooperação, boa-fé era só entre as partes. O juiz estava acima de tudo e todos. Agora não, agora o juiz é obrigado a cooperar. O juiz é obrigado a consultar. O juiz é obrigado a não extinguir processo sem ouvir as partes. Ele é obrigado a fazer isso. Só que eles são tão assim conservadores que eles estão até hoje ainda tem tido um problema, né? Os jurisdicionados, não são os advogados. Quem acaba prejudicado com isso são as pessoas que precisam do direito. E o advogado por tabela, né? Que vive dos honorários. Quando você tem um bloqueio do próprio Poder Judiciário, e fica difícil o exercício da profissão. Então, aqui no Acre está sendo muito difícil. O que tem que acontecer? Essa velharada tem que sair toda. E vocês que estão estudando, estão fazendo direito, estão se dedicando, começar a assumir o lugar desses caras. Para começarem, e que estão estudando sobre o manto de um CPC
constitucional, que preza por direitos fundamentais, né, que não era o que existia no CPC de 73, que é um CPC criado sob a égide da ditadura militar, né, do período militar, né, não era uma ditadura, que era um regime militar, criado no regime militar, meus amigos. Né? Então, a velharada tem que sair e renovar. Você consegue observar isso quando aqueles juízes já desse novo concurso, as decisões são decisões que levam em consideração determinados dispositivos que muitas vezes são ignorados. É óbvio que isso não é regra, tá, pessoal? Não é regra os juízes do Acre serem conservadores desse jeito. A regra é que eles têm um trabalho ok, um trabalho bom, mas existem exceções. Essas exceções, infelizmente, acabam fazendo todo o Poder Judiciário pagar. O Poder Judiciário criando, tá? Pagar. O Poder Judiciário Estadual criando. Certo? Mas é um procedimento muito legal, muito interessante, que ajuda bastante a você não ajuizar demandas temerárias e também ajuda a fazer acordo, ajuda a conseguir julgamento antecipado de mérito, enfim, ajuda bastante na celeridade do processo principal, o processo que vem depois desse procedimento. Então, vou disponibilizar para vocês, ok? Mais alguma dúvida? Dúvida do Samuel aí? A gente começar a falar um pouco sobre as provas em espécie, falar um pouquinho só, a gente encerra. Não? Só pegar o próximo slide, só um momento. Vamos lá. Pronto. Resolve. Tá. Próxima fase da nossa aula. Eu vou falar sobre duas provas para a gente encerrar, tá? E aí na próxima aula a gente finaliza. Duas provas em espécie. As mais simples. As mais simples. Ok? Vamos para a primeira. O primeiro meio de prova em espécie é chamado de ata notarial. Você já deve ter ouvido falar nesse termo. Né? Eu já falei sobre isso. Sempre falo sobre esse meio de prova, que é a ata notarial. Já falei, por exemplo, dos prints de WhatsApp, né? Inclusive, o STJ decidiu recentemente que print de WhatsApp não tem valor de prova, né? Não sei se vocês acompanham aí. Comecem a acompanhar, né, pessoal? Acesse o Dizer o Direito para acompanhar as decisões dos tribunais superiores. Né? Então, lá no Dizer o Direito, o professor Márcio, ele é um juiz federal e ele faz a compilação dos principais julgados dos tribunais superiores e coloca numa linguagem e num esquema que fica fácil de entender. Então, o STJ, recentemente, agora em julho,
decidiu que print de WhatsApp não tem valor probatório, né? Em que pese, né, pelo menos aqui no Acre, eu tenho percebido que as pessoas juntam prints de WhatsApp, então nem aí, junta mesmo, e o juiz não, também não... Se o outro advogado não ficar impugnando, dizendo que aquilo ali pode ser editado, não tem jeito. Eu fiquei sabendo que tem como você criar uma conversa no WhatsApp, né? Criar uma conversa, tô conversando contigo mesmo, colocar a foto da outra pessoa, o nome da outra pessoa, um negócio fakezão mesmo. Nunca pensei que poderia ter um negócio desse, mas tem, tá? Tem, né? Então, nada impede que você crie uma determinada conversa, né? Então, a ata notarial, ela existe justamente para que você dê um respaldo jurídico para aquele teu print de WhatsApp, para aquele teu print do Instagram, para aquele teu print do Facebook, print do, sei lá, do TikTok. Ah, professor, mas TikTok é só vídeo, né? Só vídeo, TikTok. Tinha um outro que usavam muito também, que era só vídeo também, não me lembro o nome. Mas o vídeo também pode ter ata notarial, tá? O vídeo também. É só você ir no cartório, o tabelião vai fazer. Assim, professor, áudio de WhatsApp. Eu posso fazer uma ata notarial de áudio de WhatsApp? Pode, sem problema nenhum. Para comprovar que aquele áudio veio de fato daquele número, né? Então, aí como é que vai ser essa ata notarial? Essa ata notarial, meus caros, ela vai ser degravado, né? Então você pega o áudio, o funcionário do cartório vai fazer o seguinte, vai pegar o áudio e ele vai escrever exatamente o que as palavras ditas no áudio, como se fosse a interceptação telefônica da polícia, né? Interceptação telefônica, você vai fazendo a degravação, você vai reduzindo a termo aquilo que está sendo dito, né? Então assim é feito nos cartórios, tá? Nos cartórios. Assim é feito nos cartórios. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu vou mostrar na câmera aqui, ver se vocês conseguem ver. Qual é a situação desse caso aqui? Qual é a situação desse caso aqui? Esse caso aqui, tinha um camarada que colocou como é o nome desse troço aqui, meu Deus? OLX. Essa ata é tipo, não é a laudo não, Bruno. Calma, tu vai entender. Olha só, um cara colocou no OLX umas máquinas para vender. Aí, essas máquinas, elas não pertencem ao cara que colocou no OLX. Ele não pagou por essas máquinas e tá vendendo. O que o camarada fez? Tirou um print da OLX, tá? Da OLX e trouxe aqui para mim. Aí o que eu falei para ele? Olha, print não comprova nada. Faça uma ata notarial. O que é ato notarial? É simplesmente pegar o print e colocar no timbre do cartório. Olha só. Aqui o coisa. Aí é feita uma escritura pública de ata notarial. Ó. Escritura pública. Vejam aí. Dizendo aqui o que tem dentro da ata notarial. Tá? Tem imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, imagem 5, imagem 6. Ok? E aqui a ata notarial em si. Olha só. A foto da OLX. Foto da OLX. E outra. O anúncio, né? O anúncio. 100 mil reais, né? É o print. Dentro de um papel do cartório. Aqui. Outro. Outras fotos. Vocês estão conseguindo ver aí? Me avisa. Senão, não adianta ir porra nenhuma. Olha só. Mais fotos. Aqui, ó. Print, né? É um print. Se eu colocasse só um print no processo, não ia servir. Quer dizer,
Se eu sou o advogado da parte, eu vou dizer isso é fake. É fake. Qualquer um pode colocar esse anúncio. É fake. Então, qual é o X da questão aqui? Aí no final, ó, no final da ata, tá aqui, ó. Tem uma assinatura aqui, tá vendo? Assinatura. Essa assinatura aqui, meus caras, é a assinatura do tabelião. Ó, quanto é que foi essa parada aqui? Só para fazer isso. Foi, para vocês o valor, R$ 81. R$ 81. R$ 81, tá? R$ 81,50 para fazer isso. R$ 81,50. Só que olha só. Olha só. Já começa gastando, né, Cássio? Olha só. Uma máquina 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil. Se ele não consegue comprovar que esses anúncios eram verdadeiros, ele poderia ter um prejuízo de 600 mil. Com a ata notarial, a assinatura do tabelião, ao final, confere um negocinho chamado fé pública. Vocês já ouviram falar nesse termo? Fé pública? Fé pública, quem tem o tabelião tem. E muita. E muita fé pública. Então, a assinatura do tabelião, meus amigos, ajuda bastante. Ajuda de sobremaneira. Tá? Então, ata notarial, você já entra com uma certeza de que aquilo que foi produzido é verdade. Conversa do WhatsApp, como é que funciona? É uma coisa boa, tá? Dos provimentos do tribunal, dos tribunais pelo Brasil, é que a conversa de WhatsApp, para você fazer uma ata notarial, você não faz uma ata notarial só de 4 mensagens, não, tá? Por quê? Porque pode estar fora do contexto. Né? Às vezes você está ali numa discussão tal, a pessoa está te xingando de tudo que é nome, aí tu explode no momento, manda ela para casa do caralho, manda tomar no cu, e aí a pessoa pega essa parte do vai tomar no cu, vai para casa do caralho, e usa ela no processo. Beleza. Não vai ser aceito. Aí eu vou, não, vou no cartório fazer uma ata notarial. Não, eu quero fazer uma ata notarial dessa parte aqui, que ele manda eu tomar no cu e manda eu ir para casa do caralho. O tabelião não vai aceitar. Por quê? Porque a ata notarial de uma conversa de WhatsApp, ela tem que ser da conversa inteira com a pessoa. Né? Então, professor, eu posso levar o celular, porque o que o tabelião vai fazer? O tabelião vai pegar o celular, ele vai olhar para ver se veio a mensagem de lá mesmo, e aí ele vai assinar o print. Dizer que aquele print é verdadeiro. A assinatura dele dá fé pública no negócio. Eu posso apagar as mensagens no WhatsApp e levar só a parte que eu quero. Pode. Mas aí, meu amigo, é o outro advogado que se vire para fazer uma ata notarial com as conversas reais, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cada um produz a prova que sabe. Né? E cada um trabalha para o seu cliente. Tá? Então, esse jogo de ata notarial, né, acontece. Só que as pessoas não têm cultura de fazer ata notarial por aqui. Né? Então, acaba complicando. Fala, Ana. Levantou a mão aí. Professor, então o tabelião pode julgar assim, se ele considera aquilo ou não verdadeiro, porque já que é a assinatura dele que define a fé pública, então ele diz, tipo, se eu não quiser, não vai ser assim. É assim que funciona? Não, ele tem que dizer. Se ele pega o celular, ele pegou o celular, olhou o WhatsApp, viu que aquela conversa é verdadeira, ele tem obrigação, poder dever. Ele tem um dever de assinar e dizer, essa conversa existe. Está no WhatsApp. Olhei aqui, é desse número mesmo. Então ele tem obrigação, ele não pode se recusar, não. Se ele se recusar, meu amigo, aí dá corregedoria para ele. E aí os tabeliões morre de medo da corregedoria do tribunal, né? Morre de medo da corregedoria. Então ele não pode se recusar, não, assinar, tá? Ele não vai fazer um julgamento. Ele vai só dizer, é verdade. Agora, se foi editado, né, se foi apagado algumas mensagens, aí o que está aqui é verdade. Porque eu olhei e, de fato, confere com o que está no celular. Com o que está lá na conversa real do WhatsApp. Agora, se a pessoa tinha apagado as mensagens, aí o problema é dela. Aí outra parte que se vire para provar que não... Entendeu? Quando você tem uma ata notarial, o teu argumento ele fica muito mais robusto. Fica muito mais robusto.
certo? Então, trata-se de um meio de prova vocacionado a documentar um fato, e aí utiliza-se de um instrumento notarial, no caso, a escritura pública, tá? Para descrever e atestar um fato, fazendo prova em relação a ele, sem a necessidade de atuação judicial. É muito interessante, né, esse meio de prova. Muito interessante. Certo? Dúvidas? Próximo seria depoimento pessoal. Para a próxima aula, tá, pessoal? Próxima aula a gente começa em depoimento pessoal e vai até o final. Certo? Ficou alguma dúvida? Então, muito obrigado pela presença de todos. Até semana que vem. Valeu. Vou interromper aqui a gravação.